ok? Já estamos ao vivo. Eu quero pedir perdão a você que está em casa desde 15 para as 8, aguardando a live, que é o horário que eu peço para vocês ficarem atentos. Mas o motivo do atraso hoje foi porque o irmão Rafael precisou falar muitas coisas, o pastor Sidmar também, e a irmã Fabiana também. E aí passou esses minutinhos. Como hoje tem oração, viu, irmão Cleves? Tem oração hoje 8h30, né? Então eu vou pegar 10 minutos deles, da oração, e vou falar o que eu tenho que falar aqui. Na verdade, eu estou querendo concluir o assunto de cristologia hoje, para na próxima terça iniciar com pneumatologia. Tomara que eu consiga. Vamos estar lendo a Bíblia, mas antes vamos estar orando. Eu quero convidar aqui o meu xará de bigode, irmão Cleves, vem aqui orar, por favor. Eu estou pensando em fazer aqui um concurso entre eu e ele, para vocês fazerem uma votação. Qual dos dois bigodes é mais bonito? O meu ou o dele? Eu acho que o meu ganha, não sei não, tá? É o dele. O mais bonito é o dele. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua presença conosco, pelo privilégio de estarmos juntos aqui para aprender de ti. E pedimos, tenha misericórdia de nós, unja os nossos olhos, a nossa mente, dá-nos um coração agradável a ti, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra e vivenciar a tua palavra no nosso dia a dia. Ajuda-nos, dá ao pastor sabedoria, unção do teu Espírito e autoridade dos céus, e fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, vamos ler a Bíblia, coloca no telão Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, apenas o versículo de número 10. Lucas 19, 10. Somente esse versículo. Ok? Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim em minha tradução: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vou contar até 3, vocês vão repetir lá no telão para ficar igual. 1, 2, 3. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sentai-vos adorando o Senhor. Aí você me pergunta, pastor, fazendo um culto de ensinamento, é terça-feira. E esse versículo é um versículo para uma mensagem evangelística. Sim. Só que o assunto de hoje, que eu estou falando sobre cristologia, e o assunto que ficou para hoje é a obra de Jesus Cristo. Eu estou falando já algumas terças-feiras sobre cristologia. Eu fiz aqui a introdução do assunto na primeira terça, na segunda eu falei da pessoa de Cristo, a humanidade de Cristo. Semana passada eu falei da divindade de Cristo e falei do caráter de Cristo. Eu terminei falando do caráter de Cristo. Hoje eu estarei falando sobre a obra de Jesus Cristo. Por essa razão eu li esse texto, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A obra de Cristo principal é salvar a humanidade. Aí está o motivo desse versículo bíblico. Então, a obra de Jesus Cristo. Para a obra de Jesus Cristo, por obra de Jesus Cristo, entendemos tudo aquilo que se realizou para o nosso bem, mediante a sua morte e ressurreição. A morte de Cristo e ressurreição é a obra de Cristo. Tá? Entendemos dessa forma a obra que ele realizou, morte e ressurreição. Não se pode mensurar nem avaliar o tamanho da obra de Cristo em favor da humanidade. Todas as bênçãos que tem para o homem aconteceram sem Jesus Cristo e são dadas por meio de Jesus Cristo. Tudo para a humanidade aconteceu através de Cristo e por meio de Cristo. A obra de Jesus Cristo se define por tudo aquilo que ele conquistou para nós como legado perpétuo. Ou seja, o que é um legado perpétuo? Eterno, permanente. Aleluia! Então a obra de Cristo conquistou para nós conquistas perpétuas. A obra de Cristo realiza coisas tremendas. Então a obra de Jesus Cristo se define por tudo aquilo que ele conquistou para nós como legado perpétuo.
a vida eterna. Primeira dádiva que a obra de Cristo conquistou para a humanidade, a vida eterna. Por quê? Porque mediante o pecado o homem perdeu o direito à vida eterna. Mediante a obra de Cristo, ele reconquistou o direito do ser humano ter a vida eterna. Glória ao Senhor. Aqueles que não aceitam a obra de Cristo automaticamente não terá a vida eterna. E quem não tem vida eterna tem morte eterna. Então é uma obra fantástica, a vida eterna. Mas foi só a vida eterna que Jesus conquistou para nós? Não, ele conquistou a vida eterna, mas também conquistou a paz eterna e a alegria eterna. Nós temos o direito à paz eterna. Nós um dia teremos paz eterna. Hoje nós temos momentos de tristeza assim, devido a um aborrecimento, a perda de um ente querido, a perda do emprego, o roubo de um objeto, uma decepção, são coisas normais. Aleluia. Mas no futuro nós teremos alegria eterna, e essa alegria jamais será tirada. Aleluia. Viveremos eternamente com paz e com alegria. Privilégio da obra de Cristo feita por nós. Por favor, vocês sabem de cor, mas eu quero que coloque aí João 3,16. Todo mundo sabe, é o textual da Bíblia. João, textual do 3, lê no telão, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se existe a vida eterna, é porque existe a morte eterna. Ainda, por favor, João 14, 27. João 14, 27, olha. No 3, 1, 2, 3. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Promessa dele para nós. Ainda dentro desse assunto, ainda João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22. 16, 22 de João. No 3, 1, 2, 3. Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aleluia! Adore ele, porque a nossa alegria ninguém vai tirar. Glória a Deus! Hoje, às vezes alguém tira a sua alegria. De vez em quando eu fico triste. Pastor, você fica triste? Eu fico. Glória a Deus. De vez em quando eu fico, camarada, glória a Deus, eu fico triste. Que bom. Então eu fico triste, tem vezes eu fico mal. Isso é normal. Pastor, eu achava que o senhor estava sempre alegre. Não, perguntei para a Fabiana, perguntei para o Rafael. Eu vi que tem hora que eu fico mal. Mas no futuro, essa alegria ninguém vai tirar. Você nunca mais terá momento de tristeza, de angústia. E são coisas da vida e vai passar. Chegará o momento da nossa alegria ser completa. Os que estão entendendo, digam amém. Amém. As realizações de Cristo ultrapassam as suas promessas. A salvação, a redenção, a remissão, a justificação, a expiação, a regeneração, a reconciliação, a santificação e o perdão são obras que somente Jesus Cristo tinha condições de realizar em favor da humanidade pecadora. Nenhum profeta, nenhum homem da história conseguiu, mas Jesus conseguiu. Ele pode, ele fez e ele faz. Glória ao Senhor. É obra de Cristo, tá? Então ele conseguiu realizar em favor da humanidade pecadora. Martinho Lutero, todo mundo conhece, o grande reformador protestante. E Martinho Lutero
que foi preparado para ser um monge e que deu o grito da reforma protestante, ele diz o seguinte: assim ele definiu a obra de Jesus Cristo em sua vida. Cristo foi um exemplo edificante, que nos traçou normas salutares de conduta. Salutares fala de edificação, fala de conquista, salutar. Ele trouxe edificação através da sua obra, em sua morte, sacrifício propiciatório pelos nossos pecados, em sua ressurreição, um conquistador em sua ascensão, um rei em sua intercessão e um sumo sacerdote. O que um sumo sacerdote faz? Ligação do homem com Deus. Por que você tem comunhão com Deus? Por que eu tenho comunhão com Deus? Por causa de Jesus. Pastor, mas é Jesus? Sim. Jesus hoje ele mora dentro de nós. Jesus, sim, através do Espírito Santo. Olha que privilégio nosso. Por isso que a gente consegue vencer muitas coisas. Muito bem. A obra principal de Jesus Cristo foi clara e objetivamente definida por Ele mesmo. Jesus mesmo disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pastor, e quem se perdeu? A humanidade. Quando Adão foi criado por Deus, Adão ele era completamente puro, sem pecado, sem nada. Mas Adão pecou. Mediante o pecado de Adão, a humanidade toda entrou debaixo do pecado. Conforme o salmista Davi fala no Salmo 51, versículo 5: em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mediante a vida de Jesus, Ele nos trouxe o quê? Restauração. Glória ao Senhor. Então existe a obra maior do que esta, de buscar os que se haviam perdido? Não existe. Esta foi e continua sendo a principal missão de Jesus Cristo em favor do homem. Por essa razão, quando a igreja está pregando o Evangelho, a igreja está cumprindo a sua missão principal. A missão principal da igreja é ganhar almas para o reino. Devemos fazer obras sociais, sim. É importante a igreja fazer, mas não é a missão principal da igreja, não são obras sociais. Existem muitas igrejas hoje que estão só fazendo obras sociais, e esquecendo do mais importante: a salvação da alma. Aleluia. Salvação da alma. Eu tomei conhecimento de um episódio de que um cidadão preparou umas quentinhas, e à noite fria, ele foi no lugar onde tinha vários mendigos deitados, e ele encostou o carro, tirou as quentinhas, deu para eles, sentou com eles e comeu com eles. Diferente, pastor Sidmar, porque a maioria das pessoas vai lá, entrega a quentinha e vai embora, vai lá, entrega o sopão e vai embora, vai lá, entrega o lanche e vai embora. Isso é diferente. Ele levou a quentinha, sentou com eles e comeu com eles. Isso faz a diferença. Uma coisa simples, uma mudança simples que traz um resultado forte. Aquela pessoa, aí um dos mendigos falou assim: por que o senhor com os seus estão comendo com a gente? Porque todo mundo traz comida para vocês, mas entrega a comida e vai embora. E nós queremos estar com vocês para mostrar que vocês são importantes para nós. Isso faz a diferença. Então não basta fazer só o social. É importante fazer o social? Sim. Mas é muito importante, mais importante é a salvação da alma. E essa é a missão principal da igreja. Vocês entenderam esse tópico? Entenderam de um amém? Amém. Segundo, a morte de Jesus Cristo. Nós vimos aqui a obra de Cristo, agora a morte. O cristianismo é uma religião redentora. Daí o fato da morte de Jesus Cristo ter o primeiro lugar em sua mensagem evangélica. Não se fala de salvação sem falar da morte de Jesus. Não tem como. O Evangelho fala da morte.
Dessa forma, o cristianismo assume uma posição sem paralelo entre todas as religiões do mundo. Somente o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, sem mancha, a Deus, pode purificar a nossa consciência das obras mortas, a fim de servirmos ao Deus vivo. Somente a morte de Cristo, porque mediante a morte dele, ele verteu o sangue na cruz. E por que isso aconteceu? Porque o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, ele disse: a alma que pecar, essa morrerá. Todos nós estávamos condenados à morte. Se um outro homem, gente boa, camarada legal, resolvesse morrer em favor da humanidade, não iria adiantar, porque ele já estava condenado à morte. Mas veio um que não tinha pecado, não estava condenado à morte, e ele resolve assumir a culpa da humanidade. Gente, isso é muito forte. Aleluia! Ele assumiu o nosso lugar. Então, dessa forma, o cristianismo assume uma posição sem paralelo entre todas as religiões do mundo. Somente o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, sem mancha, a Deus, pode purificar a nossa consciência de obras mortas, a fim de servirmos ao Deus vivo. A encarnação tinha em vista a expiação. A encarnação tinha em vista a expiação. Então vamos lá. Quem morreu? Deus. Pastor, Deus morreu. Deus morreu. Quem é Jesus? Jesus é Deus feito homem. Lembra da primeira semana que eu falei? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo se fez Deus. Então Deus tomou a forma humana e veio aqui morrer para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Cristo encarnou-se a fim de poder fazer expiação e propiciação, nasceu para morrer, manifestou-se para tirar os pecados, encarnou-se a fim de que, ao assumir a natureza semelhante à nossa, oferecesse a sua vida como sacrifício pelos pecados dos homens. A encarnação foi da parte de Deus uma declaração do seu propósito de promover a salvação para o mundo. Não foi para um grupo, foi para o mundo. E vocês sabem que na época isso deu problema, porque os judeus achavam que só eles tinham direito à salvação. Ninguém mais podia ser salvo, era coisa deles só. Até que de repente um dia Pedro estava no terraço e de repente ele teve uma revelação, uma visão, e na visão ele via um lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até ele. E ele ouviu uma voz dizendo assim: Pedro, mata e coma. Só que dentro daquele lençol tinha animais imundos, de acordo com a lei mosaica, animal que não podia ser comido, era impuro. E aconteceu por 3 vezes. E aí por final Pedro disse assim: Senhor, eu nunca coloquei nada imundo em minha boca. Sabe quem é imundo? Você é imundo. Eu era imundo. A humanidade sem Cristo é imunda, mas o sangue de Jesus Cristo, ele lava essa imundícia e nos purifica. Conforme o hino 39, alvo mais que a neve. Aleluia! Não faça imundo aquilo que o Senhor purificou. Pedro acorda. Quando Pedro acorda, o Senhor diz assim: Pedro, estão te chamando para com eles. E aí tinha mensageiros de Cornélio chamando por Pedro. Pedro vai junto com Cornélio, junto com os mensageiros de Cornélio. Pedro leva 6 companheiros com ele e vai à casa de Cornélio. Quando chega lá, Cornélio era um gentio, um pecador, um imundo. E quando ele chega na casa de Cornélio, a casa de Cornélio estava assim, lotada. Diz a Bíblia que quando Pedro chega, Cornélio vem receber Pedro, e Cornélio se dobra diante de Pedro para adorar Pedro, porque foi o Senhor que disse para Cornélio. Cornélio não era um servo de Deus, mas era temente a Deus. Ele ofertava, ele esmolava, ele orava, ele jejuava, mas conhecia Jesus. Aí o Senhor disse para ele mandar chamar Pedro, que Pedro iria
iria orientá-lo. Então ele achou que Pedro era um Deus, um anjo. Quando ele se dobra diante de Pedro, Pedro pega ele pela mão e diz assim: adore a Deus, porque eu sou homem com você. E quando ele chega na casa de Cornélio, aqui ó, estava lotado. Cornélio era um centurião rico, uma vida muito boa, muitos empregados. E Pedro começa a falar de Jesus. A glória se manifestou. Aleluia. Eles foram batizados no Espírito Santo. Glória. Tornaram-se libertos. Aleluia. Quando Pedro chega em Jerusalém, quase mataram Pedro. Acharam um absurdo. Você está maluco, rapaz? Como é que você vai na casa daquele povo impuro? Isso é contra a lei. Pedro falou: peraí, deixa eu contar uma historinha para vocês. Aí Pedro contou a revelação. Pedro contou o que aconteceu. Pedro contou o que aconteceu quando chegou lá. E no final, para resumir, Pedro diz assim: eu ainda estava falando. Eu não havia terminado de contar a história de Jesus. Glória, glória. Eu estava falando de Jesus morto e ressurreto. Eu ainda estava falando. E o que aconteceu conosco no dia de Pentecostes aconteceu com eles também. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E se o Espírito de Deus não rejeitou esses homens, quem somos nós para rejeitar? E Pedro fechou a boca de todos eles. Então, a salvação não é para um grupo de pessoas seletas. Não, a salvação é para todos. Então, a declaração do seu propósito de promover salvação para o mundo. Essa salvação só podia ser provida pelo sangue expiatório de Cristo. O apóstolo Paulo resumiu todo o conteúdo do Evangelho no seguinte credo: também vos notificou, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o tiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, reconhecendo ainda o grande valor da morte de Cristo. Paulo escreveu dizendo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E aí Paulo tem aqui umas referências que eu não vou ler, e Paulo, ele foi bem enfático quando ele diz assim, ó: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e é vã a nossa pregação. O que faz a diferença do Evangelho no cristianismo é que o Senhor Criador, Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo, e vivo para nunca mais morrer. E não é só isso não, Ele está vivo para nunca mais morrer, e ainda além de tudo, Ele tem as chaves da morte e do inferno. Só morre quem Ele quer, e só vai para o inferno quem Ele mandar. Mas Ele manda alguém para o inferno? Não, você vai ser rejeitado. Então, desde o momento que uma pessoa rejeita Cristo, Cristo está mandando você para o inferno. Você não quer? Só existem dois caminhos: céu e inferno. Não se fala mais isso nas igrejas hoje, não. Tem medo. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, que ouça, que deixa de ouvir, tem que ser transmitida do jeito que é. Vocês estão entendendo? Digo amém? Amém. Vou ver se eu consigo encerrar. A ressurreição de Jesus Cristo. Próximo assunto, próximo tópico. A ressurreição de Jesus Cristo. Vocês entenderam a morte de Jesus Cristo? Sim, os que entenderam, digam amém. Amém. Então vamos para a ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo é a coluna mestra que sustenta o edifício da fé cristã. Se a pessoa não crê na ressurreição de Cristo, não adianta, essa fé está fracassada. A diferença é crer, tá? A ressurreição de Cristo é um dos fatos mais bem comprovados na história humana, e é sustentado e apoiado por provas corroborativas e infalíveis, como bem poucos fatos históricos. A ressurreição de Jesus Cristo é comprovada pelo sepulcro vazio e pelas aparições pessoais do Senhor ressurreto para dezenas e centenas
centenas de pessoas de uma só vez, após a ressurreição. Ele passou 40 dias entre os discípulos e apareceu para várias pessoas. Tem provas, como bem atestou o doutor Lucas ao investigar o fato, como legítimo médico legista, dizendo: os quais também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que a respeito ao reino de Deus. Você encontra isso em Atos 1:3. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo são dois pilares que sustentam o cristianismo e a coloca infinitamente bem acima de todas as demais religiões do planeta. Aí está a diferença. Ele morreu e ele ressuscitou. Maomé morreu, continuou morto. Siddhartha Gautama morreu, continuou morto. José Smith Jr., fundador do mormonismo, continua morto. E tantos outros. Mas Jesus está vivo e vivo para nunca mais morrer. A ressurreição de Jesus Cristo é comprovação de que tudo aquilo que ele falou é verdadeiro. A prova cabal de que Jesus é o Deus vivo e verdadeiro, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4:25, por favor. Romanos 4:25. Olha lá, no 3 é igreja. 1, 2, 3, leia. Mais uma vez comigo no 3, 1, 2, 3. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para nos justificar. Então hoje nós estamos justificados diante de Deus. Quando Deus olha aqui para a terra e vê a igreja dele, ele vê um grupo de pessoas justificadas em Cristo. Entenderam bem? Justificadas em Cristo. Então aí está a diferença que existe entre o cristianismo e as demais religiões. A ressurreição de Jesus Cristo levou a alma de seus discípulos acanhados pela sua morte e pelos inimigos que o acusava seu Senhor e mestre de apenas mais um embusteiro. Isso é enganador, isso é um trapaceiro, isso é um charlatão. Só que ele morreu e ressuscitou, e aí mudou a história. E o mais importante, ressuscitou e ressuscitou alguns com ele, e que foram vistos passeando em Jerusalém. Então bota aí em João 20:19. João 20:19. Bota aí, por favor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Jesus ressurreto. E vocês lembram nesse episódio aí que a primeira aparição Tomé não estava e não acreditou. Na segunda aparição, Jesus disse para Tomé: aqui sou eu mesmo, veja que os sinais pratos. Vê aqui aonde a lança me furou, provando que não era uma outra pessoa, foi o mesmo Jesus que foi crucificado, sepultado, que ressuscitou. Antes, os discípulos antes medrosos, Pedro, por exemplo, podia dizer com autoridade: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão reprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos, a qual Deus ressuscitou sobre as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não podia reter Jesus. Quando Jesus estava aqui, Jesus disse o seguinte: eu vou morrer e vou reviver. Eu dou a minha vida e eu volto a reavivá-la. Em outras palavras, eu vou morrer porque eu quero, e eu vou viver porque eu quero, porque eu sou a ressurreição
e a vida. Aí está a diferença. Glória ao Senhor. Eu posso morrer porque quero e posso viver porque eu quero, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aí está a diferença do cristianismo. O apóstolo Paulo declara que a nossa crença na ressurreição de Jesus Cristo é fator determinante para a nossa salvação, dizendo: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Só basta crer e confessar. Pastor, e se eu não for à igreja? Não precisa. Você está na sua casa. Se você confessar agora, crer em seu coração e receber a Jesus, você ganha a salvação. E se acontecer o arrebatamento hoje, você será arrebatado também. Pastor, mas eu não me batizei, eu não fui na igreja, eu não me tornei membro, não interessa. O ladrão da cruz também não se batizou. E o Senhor disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Último tópico para encerrar: a ascensão de Cristo. Vocês entenderam a ressurreição? Os que entenderam, digam amém. A ressurreição de Jesus Cristo. A ascensão, quer dizer, a ascensão visível de Jesus Cristo em corpo ressurreto aos céus é a prova mais contundente de que ele havia descido lá do alto. Ele ressuscitou, 40 dias depois ele foi levado aos céus e foi visto subindo lentamente, tá? Descido lá do alto, mediante a sua encarnação, e agora retornava para o céu, reassumindo a glória que ele já possuía muito antes da fundação do mundo, conforme está lá em João 17, versículo 5. Vamos ler rapidinho, João 17, versículo 5, depois do 13, depois do 24, por favor. Agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Fala da eternidade dele. Versículo 13. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Agora o 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha o desejo do Senhor: que nós estejamos com Ele, para ver a glória dele, que Ele tinha antes da fundação do mundo. Privilégio da igreja, e nós teremos esse privilégio. A exceção de Jesus Cristo foi um até breve do rei, que retornará da mesma forma visível com que foi assunto ao céu. Quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste. Isso aqui dá um ensinamento muito profundo, porque está falando da revelação de Cristo em glória, que acontecerá no final da grande tribulação, para a implantação do reino milenar. E aí, terminando, o pensador cristão Tomás Brockes assim concluiu o que pensa acerca de Jesus Cristo. Olha só o que ele diz: Cristo é admirável, Cristo é admirável, Cristo é muito admirável, Cristo é mais admirável, Cristo é sempre admirável, Cristo é totalmente admirável. O grande cristocêntrico apóstolo Paulo disse: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém? Glória ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Quantos aprenderam alguma coisa de um amém? Eu disse para vocês que eu tomaria 10 minutos. Olha só, 9 minutos. Fica uma lição para os meus obreiros. Horário, quando se quer cumprir, consegue. Questão de disciplina. Eu sou enjoado com isso. Próxima terça-feira, pneumatologia. Não falte, por favor. Pneumatologia na próxima terça-feira. Presbítero Rafael, com a palavra. Deus abençoe. Pode encerrar aí a live. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério. Um forte abraço para todos.